Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira e estes são os destaques do Giro de Notícias de hoje. Adesão à bike cresce na periferia da Grande São Paulo. Paris testa bicicletas elétricas em emergências médicas. Crescimento do e-commerce e delivery transforma cidades. Veja como a tecnologia afeta a qualidade de vida da população e entenda como Tóquio se tornou uma Smart City. Antes de começarmos, aqui vai um agradecimento especial à Peugeot por acreditar no nosso projeto e patrocinar esse quadro. O lugar certo para você que curte ou trabalha com mobilidade se manter muito bem informado. Agora sim, vamos lá! Novo SUV Peugeot 2008 Skywalker Turbo THP. Desde 2020, quando a Organização Mundial da Saúde passou a recomendar a bicicleta como forma de deslocamento mais segura em meio à Covid, por expor pouco quem pedala, vários países registraram ótimas experiências no aumento do hábito de pedalar. A Colômbia investiu em ciclovias temporárias que podem se tornar definitivas. A França criou uma política de isenção de impostos para a compra de bicicletas e a Itália, além desta mesma política fiscal, oferece sorvete e cerveja para quem adotar a magrela. Nada mal, não é? Mas será que a adesão da bike na Grande São Paulo também aconteceu na periferia? A Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, Ciclocidade, e o coletivo de ciclistas Bike Zona Leste fizeram um estudo para conferir. O grupo passou 14 horas observando o distrito de Ermelino Matarazzo, uma região pobre da capital e vizinha de Guarulhos, que funciona como cidade dormitório, ou seja, os moradores trabalham em outros locais da Grande São Paulo. E o resultado foi surpreendente. Ainda que as crises sanitária e econômica estimulem a adoção das bikes, seu uso é um desafio para quem precisa cruzar longas distâncias. Mesmo assim, a pesquisa identificou nesse mesmo local aumento de 54% no número de ciclistas de 2016 a setembro de 2020. Pois é importante que o setor público esteja atento a esse crescimento. Apostar em melhorias na infraestrutura e em outros estímulos à ciclomobilidade pode ser o diferencial para tornar esse fenômeno definitivo e também intenso, diminuindo a demanda por outras formas de transporte menos seguras em relação à Covid, mais caras e poluentes. Você concorda? Deixe aqui embaixo o seu comentário, sim ou não. Você sabia que Paris tem um dos maiores congestionamentos do mundo? Na capital francesa, os motoristas passam 163 horas por ano em engarrafamentos, segundo dados do TomTom Traffic Index de 2019. Isso causa um grave problema porque na Cidade Luz, a lentidão do tráfego atrapalha o deslocamento de ambulâncias para atender emergências, quando cada minuto pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Para superar esse obstáculo, a Ecox, empresa especializada em e-bikes, criou a Emergency Bike, a primeira bicicleta elétrica para uso médico. Em setembro, os socorristas de Paris já começaram a utilizar esses veículos em fase de teste, e Matthew Frogger, CEO da empresa, ressaltou a importância da inovação no período pós-pandemia. Ele disse: após o confinamento, os parisienses não usarão mais tanto transporte público. Muitos deles retornarão a seus carros, criando ainda mais engarrafamentos. Amanhã, mais do que nunca, os médicos vão precisar de bicicletas de emergência. As e-bikes se locomovem facilmente de forma ágil no trânsito intenso, estacionam em vagas limitadas e, o mais importante, permitem que os médicos cruzem Paris com os seus equipamentos mais rapidamente do que qualquer outro veículo. Apesar de ter pouco tempo desde o início da experiência, Martin Miller, um dos médicos socorristas participantes, admitiu já poupar 1 hora de transportes por dia com a utilização da Emergency Bike. A Prefeitura de Paris afirma que esse modelo pode ser estendido para enfermeiras, transportadores médicos e até bombeiros. Você apoia essa iniciativa nas grandes cidades brasileiras também? Deixe aqui embaixo o seu comentário.
Segundo o indicador de consumo MCC-ENET, que mede o varejo online, em 2020 o comércio eletrônico brasileiro apresentou crescimento de 73,88% nas vendas na comparação com 2019. O cenário é resultado da mudança no comportamento das pessoas com a pandemia da Covid-19, que acelerou a digitalização dos negócios e a adesão aos meios digitais para compras online. Como reflexo, cresceu também o uso de bicicletas, motos e aplicativos de transporte, mudando a paisagem das cidades. O aplicativo de delivery iFood, por exemplo, tem incentivado o uso de bicicletas elétricas. Com o programa iFood Regenera, em parceria com a Volts Motors, a empresa pretende até 2025 utilizar modais não poluentes em 50% das entregas. Nas palavras de Gustavo Vitti, vice-presidente de Pessoas e Soluções Sustentáveis do iFood, a pandemia nos apresentou novas responsabilidades. Precisávamos usar ainda mais nossas ferramentas, nosso potencial de inovação e promover soluções transformadoras que revertam os impactos socioambientais típicos de uma operação de delivery. Já a Cangu, plataforma que conecta uma rede colaborativa de vendedores, transportadoras e locais de coleta, cresceu mais de 280% nos últimos 12 meses, atingindo 4 mil pontos de coleta em pequenos comércios de bairros. Sobre esse resultado expressivo, o CEO da empresa, Marcelo Guarnieri, detalha. Partindo da nossa premissa de oferecer envios mais baratos, sustentáveis e com mais conveniência, todo o crescimento da nossa malha de pontos causa um efeito extremamente positivo e traz mais acesso e autonomia ao vendedor. De acordo com o Guia da Mobilidade Urbana e Delivery pós-Covid-19, durante a pandemia houve aumento de 400% nas lojas virtuais no país, passando de 10 mil para 50 mil por mês. Ou seja, é muita coisa. Tá curtindo o conteúdo? Então aproveite para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho porque isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Pode até parecer complicado, mas a tecnologia tem se mostrado essencial na gestão de cidades. O conceito Smart City, ou cidade conectada e inteligente, utiliza diferentes tecnologias que ajudam no planejamento urbano, aproveitam melhor os recursos públicos, aprimoram os serviços e facilitam o contato entre gestores públicos e cidadãos. Em resumo, uma Smart City traz uma melhor qualidade de vida aos cidadãos. Implementar essas novas tecnologias ajudam o governo na administração de recursos e no planejamento urbano, gerando economia e o desenvolvimento de cidades cada vez mais inteligentes. Apesar de já ter digitalizado alguns serviços, o governo brasileiro ainda possui um número elevado de plataformas que, por funcionarem de forma independente, gastam mais dinheiro e tempo para sua manutenção. São mais de 1.500 sites terminados em gov.br. A tecnologia voltada para Smart Cities, além de utilizada cada vez mais para o processo de desburocratização de cidades, pode ser aplicada para controlar programas já existentes. O software Chefe Escolar, por exemplo, é uma ferramenta utilizada pelo governo do Mato Grosso do Sul para ajudar no gerenciamento da merenda das escolas estaduais. Com o auxílio do programa, é possível acompanhar a execução dos contratos e prestação de contas, diminuir o volume de documentos, ganhar tempo para verificar notas fiscais e mais rapidez na elaboração do cardápio. Nunca foi tão fácil criar mecanismos para aproximar a população de seus governantes e restabelecer a ideia de que o cidadão é parte essencial para o funcionamento e manutenção das cidades. Eu torço para que isso aconteça em um futuro breve. E você? Deixe aqui embaixo o seu comentário e também o seu like. E por falar no assunto, parece que já podemos chamar Tóquio de Smart City. A capital do Japão, com mais de 37 milhões de habitantes, tem entre seus principais desafios o envelhecimento populacional, que gera problemas complexos em relação à mobilidade urbana, aos gastos com saúde e à produtividade da força de trabalho. Por isso, o Japão criou um plano chamado Sociedade 5.0, no qual os dados dos cidadãos estão no centro de desenvolvimento de soluções de inteligência artificial e a interconexão digital de objetos cotidianos com a internet.
Na prática, a população idosa pode acessar os benefícios de tecnologia de dados de maneira rápida, barata e eficiente. A Sociedade 5.0 busca entender os problemas que as comunidades enfrentam e fornecer respostas por meio de diferentes tecnologias. Ou seja, Tóquio se tornou uma cidade inteligente que é voltada para a solução de problemas. A cidade conta ainda com uma vasta rede de dados de smartphones, sensores e câmeras de vigilância que permitem com que os governantes controlem com mais precisão a população. Para o bem ou para o mal, essas tecnologias foram essenciais durante a pandemia de coronavírus, pois envolviam os cidadãos para assegurar áreas não congestionadas e propensas à contaminação do vírus. Tóquio se tornou uma referência para o desenvolvimento de Smart Cities, não porque investe em tecnologias recentes, mas por entender a experiência do usuário e aplicar isso para a solução de adversidades. E claro, também se diferencia de outras Smart Cities justamente pela questão cultural na construção de comunidades, com propriedades projetadas para aumentar a interação entre os diferentes componentes da cidade. Nesse sentido, enquanto outras buscam atualizar novas tecnologias para aumentar a eficiência dos serviços, Tóquio observa as dificuldades no espaço urbano e procura criar um ambiente de harmonia social. Fala aí, incrível, não é mesmo? Para ver essas e outras notícias na íntegra, acesse os links aqui na descrição do vídeo e não se esqueça de ser um inscrito 5 estrelas com a gente e compartilhar também nos seus grupos de Facebook e WhatsApp. Meu nome é Felipe Ferreira e até a próxima. Tchau, tchau!